O papo aqui não é só ficar no hype, né? A ideia é entender o impacto de verdade da IA para líderes, para as organizações e para qualquer pessoa que está atenta às mudanças. Vamos tentar separar o sinal do ruído, o que realmente importa. Isso, perfeito. Não vamos olhar a IA só como mais uma moda tecnológica, né? Mas como uma força que pode redesenhar tudo. E para guiar a gente nessa conversa, vamos pegar umas ideias do professor Richard Susskind. Ele estuda isso há muito tempo e ajuda a clarear o cenário, os riscos e também as oportunidades, que são enormes. E olha, um ponto que já salta aos olhos no material é a urgência. Parece que ignorar a IA é quase uma sentença de morte para os negócios. E tem mais, aquela pergunta clássica, como eu encaixo a IA no meu modelo atual? Talvez seja a pergunta errada, uma armadilha mesmo. Sim, e essa é uma diferença chave. A IA não é tipo uma nova rede social ou uma melhoriazinha aqui e ali. O material descreve como uma força disruptiva mesmo, que muda as regras do jogo. E a velocidade, nossa, assusta. Falam em ciclos de inovação que podem ser tipo semanais. Semanais. Caramba. É. Existe uma perplexidade geral assim no ar. Mas o foco nas consequências reais, sabe? Para as empresas, para os países, ainda parece um pouco baixo. Muita gente ainda trata como só mais uma ferramenta. Entendi. Então a adaptação não é bem uma opção, né? Mas essa explosão toda da IA, ela tem raízes mais antigas, certo? Talvez entender um pouco da história ajude a gente a botar o pé no chão, a entender o momento atual. Ah, sem dúvida. As ideias não são de ontem. Alan Turing, lá nos anos 50, já falava de máquinas pensantes. O Marvin Minsky fundou o primeiro laboratório de IA no MIT em 59. E tivemos marcos importantes, né? Como o Deep Blue da IBM ganhando do Kasparov no xadrez lá nos anos 90. Aquilo já mostrava um potencial enorme. Lembro disso. E figuras como Ray Kurzweil, né, que já em 2006, e isso foi citado na discussão, previu que a inteligência tecnológica ia superar a humana por volta de 2025. Poxa, na época devia soar meio ficção científica, né? Mas hoje... Hoje parece assustadoramente perto, né? Uma visão bem precisa dele. Mas é bom lembrar que teve um período, ali nos anos 90, começo dos 2000, que chamam de o inverno da IA. O inverno da IA. Já ouvi falar. Isso, o campo deu uma esfriada, sabe? Parecia que a promessa não ia se cumprir. E faltava um ingrediente essencial: poder de processamento. Um poder massivo e principalmente acessível. Ah, claro. A lei de Moore. Aquela história de que a capacidade dos chips dobrava a cada 18 meses, mais ou menos, pelo mesmo custo. Foi isso, então? Isso que tirou a IA do congelador. Foi o grande motor. O poder de processamento cresceu de um jeito exponencial. Inimaginável décadas atrás. Pensa só, o primeiro microprocessador da Intel tinha uns 2.300 transistores. Hoje, um chip da NVIDIA para IA tem, sei lá, 208 bilhões. E logo vai ter chip com trilhão. 1 trilhão de transistores? Nossa! Essa capacidade computacional absurda, combinada com algoritmos mais espertos e, claro, a imaginação humana. Isso permitiu que a IA finalmente, digamos, desabrochasse. E aí veio o ChatGPT, né? Novembro de 2022. Aquilo foi tipo... abrir a porteira. Colocou a IA generativa, essa que cria texto, imagem, código, na mão de todo mundo. E nessa onda, a NVIDIA, que soube adaptar os processadores de games para IA, viu o valor dela explodir, passar gigantes aí do mercado. E é uma ironia, né? Como o material aponta, a Intel, que foi o berço da lei de Moore, parece que perdeu um pouco essa onda da IA. Talvez não tenha entendido direito o potencial exponencial que ela mesma ajudou a criar. Isso só mostra que a gente está só no comecinho dessa escalada, tanto de capacidade quanto de relevância da IA. E nesse cenário todo, com tanto poder e tanta gente meio perdida, né? Como as fontes que a gente viu sugerem, o trabalho do Richard Susskind ajuda bastante. Ele propõe um jeito de pensar sobre IA fazendo uma distinção, né, entre dois tipos de abordagens. Sim, é uma distinção bem útil, bem prática. Susskind descreve, primeiro, os pensadores do processo.
São aqueles focados em usar a IA para otimizar o que já existe, sabe? Melhorar a eficiência, automatizar tarefas, reduzir custos. É uma visão mais de aprimoramento do presente. Faz sentido. É o caminho mais óbvio, talvez. Mas, pé no chão. E qual seria o outro tipo? O outro são os pensadores do resultado. Esses não ficam perguntando só como a IA melhora o processo atual. A pergunta deles é outra. Que resultados que antes eram impossíveis agora se tornam possíveis? Eles imaginam coisas novas mesmo, novos modelos de negócio, soluções para problemas gigantescos que a gente nem achava que tinham solução. Mencionaram na discussão uma IA para médicos que basicamente organiza todo o conhecimento médico do mundo. Valuation altíssimo, pouquíssimos funcionários, e não foi criada por médicos, mas por alguém que viu uma dor enorme ali, a dificuldade de se manter atualizado e imaginou uma solução totalmente nova, habilitada pela tecnologia. E isso é pensamento de resultado na veia, né? Exatamente. É pensar fora da caixa que a gente está hoje. E a recomendação que fica clara na análise é que as organizações precisam cultivar os dois jeitos de pensar. Otimizar o presente com IA é fundamental, claro, mas dedicar energia para reimaginar o futuro do negócio a partir dela. E isso pode ser a chave para a sobrevivência e para o sucesso lá na frente. Então a gente volta para aquela questão do começo. A pergunta-chave talvez não seja onde eu encaixo a IA aqui dentro, mas sim como a IA vai de fato transformar o meu negócio, o meu mercado. Isso exige um outro tipo de mentalidade, né? Menos linear, talvez. Totalmente. Lembra da discussão que eles fizeram sobre o Michael Hammer e a reengenharia? A ideia original era brilhante, usar tecnologia para repensar os processos de forma radical. Mas, como o vídeo bem aponta, o que aconteceu na prática? Muitas empresas simplificaram tudo para corte de custos, demissão. Perdeu-se a essência da transformação. E com a IA, que é exponencialmente mais poderosa, mais complexa, essa simplificação seria ainda mais, digamos, desastrosa. Precisa ter uma visão do todo, das conexões. A IA é um meio, né? Não é o fim em si. Saber usar bem depende de entender muito a fundo a estratégia, a cultura, o que realmente move aquela organização. Perfeito. A implementação pode morrer na praia se a cultura não estiver pronta, se não houver esse entendimento profundo. Por isso o material bate tanto na tecla da abordagem multidisciplinar. Não é só coisa de tecnólogo de jeito nenhum. Precisa de gestor, de estrategista, de filósofo, historiador, especialista em ética, todo mundo junto na mesa para entender o impacto completo e conseguir navegar essa mudança. Certo. E para ajudar a gente a organizar esse entendimento, o Susskind aponta 3 grandes áreas de impacto da IA. Quais são elas mesmo? A primeira, bem direta, é a automação. A IA é excelente em analisar padrões e automatizar tarefas repetitivas. Pense em call center, sabe? Análise inicial de documentos jurídicos, ajudar a ler exames de imagem, tarefas que seguem regras ou padrões que a máquina consegue identificar nos dados. Ok, automação. Entendido. Qual a segunda? A segunda é a inovação. A IA não serve só para fazer a mesma coisa mais rápido, entende? Ela permite criar jeitos completamente novos de fazer as coisas. Novos modelos de negócio, personalizar serviços em uma escala nunca vista, descobrir novas fontes de receita. É um motor de criação de verdade. Entendi. Automação e inovação. E a terceira área? Essa é a mais delicada, digamos. A eliminação. Não tem como fugir. A IA pode, sim, substituir tarefas que hoje são feitas por humanos e, consequentemente, algumas funções, alguns empregos. O exemplo dos juízes de linha no tênis é muito claro. Funções administrativas muito repetitivas também correm risco. Isso cria uma pressão enorme para todo mundo, indivíduos e empresas, para subir a régua, desenvolver habilidades mais complexas, mais humanas. Automação, inovação e eliminação, nossa, são impactos bem profundos. Mas a conversa não acaba aí, né? O material também joga luz nos riscos, que não são poucos e acompanham todo esse poder. O Susskind lista uns bem sérios. Sim, e são pontos que a gente precisa ficar muito atenta. Um deles é o risco existencial.
Aquela preocupação com sistemas autônomos, sabe? Tipo, armas que tomam decisões de vida ou morte sozinhas. Ou mesmo múltiplos sistemas de IA interagindo de jeitos que a gente não previu, em mercados financeiros, cadeias de suprimentos. Como é que um vendedor vai interagir com um comprador que é um algoritmo da Amazon, por exemplo? É complexo. Nossa, dá um frio na espinha pensar nisso. Que outros riscos eles mencionam? Tem o risco catastrófico, a chance de um colapso de infraestruturas críticas, energia, transporte, comunicação, por falha ou ataque a sistemas de IA dos quais a gente ficou dependente. Aliás, o próprio consumo de energia da IA já é um tema por si só aqui. Depois, o risco político, deepfakes, desinformação em escala industrial, manipulação de eleições, isso tudo minando a confiança nas instituições, na própria informação. É um pouco disso a gente já está vendo acontecer, infelizmente. Exato. Aí temos também o risco financeiro, fraudes ficando cada vez mais sofisticadas, usando IA para clonar voz e imagem. O material até levanta a hipótese de ter que voltar para a agência bancária para fazer certas coisas, como uma medida de segurança. E, claro, o risco socioeconômico, o potencial aumento da desigualdade, com muitos trabalhadores sendo deslocados se não houver políticas sérias de requalificação, de transição. Uma convulsão social não é algo impensável se isso não for bem gerenciado. É uma lista que deixa a gente preocupado, hein? Ainda tem mais algum? Tem mais 2 importantes. O risco de performance não confiável são as tais alucinações da IA, quando ela inventa fatos ou cita fontes que não existem. Isso só reforça a necessidade gigantesca do nosso senso crítico de checar tudo. E, por fim, o risco de dependência excessiva. O perigo da gente atrofiar a nossa própria capacidade de pensar, de resolver problemas, porque a IA dá a resposta fácil. Aquele exemplo da estagiária que usou o ChatGPT sem critério nenhum e acabou sendo pega, ilustra bem isso. E talvez um risco que não está na lista explícita, mas está ali implícito. O risco de não fazer nada, né? Fica paralisado pelo medo ou por não entender direito e acabar ficando para trás nessa história toda. Perfeitamente colocado. A inação é, talvez, um dos maiores riscos mesmo. Ficar na margem enquanto o mundo se transforma radicalmente. Então, diante desse quadro todo, tão complexo, com tanto potencial e tanto risco junto, o que fazer? A discussão parece caminhar para um paradoxo interessante. Quanto mais a tecnologia avança, mais a gente precisa fortalecer o que nos faz humanos. É isso. É exatamente essa a grande conclusão que emerge. Habilidades como pensamento crítico, a capacidade de aprender a aprender, ter visão sistêmica, ética, filosofia, lógica, tudo isso se torna ainda mais vital. E o material argumenta com força que as empresas vão ter que assumir um papel central na educação e capacitação das suas equipes nesse sentido. Não dá mais para só esperar que o sistema educacional formal entregue gente pronta para esse novo mundo. Cada empresa vira, de um jeito ou de outro, uma empresa de educação e tecnologia, uma edtech. Arguei, então, não é deixar a IA emborrecer a gente, né? Mas usar como uma alavanca para potencializar as nossas capacidades únicas. Lembrei daquele relato do neurologista que o vídeo cita, que admitiu que a IA analisou um exame melhor que ele. E ele concluiu: preciso me reinventar. Talvez focar mais no acolhimento, na empatia, naquela parte do cuidado que a máquina, por melhor que seja, não alcança. Exato. E a visão do Susskind que o material traz oferece uma espécie de bússola moral muito poderosa para isso. Ele defende que a gente tem quase uma obrigação moral de usar a IA não só para ser mais eficiente, mas para preservar, proteger e até aprimorar aquilo que dá significado à vida humana. Cuidar da alegria de ser humano, como eles colocam de forma bonita. Usar a tecnologia para nos fazer mais humanos. E não menos. Fica muito claro, então, que inteligência artificial não é só mais um item na lista de tecnologias para adotar. É uma mudança de era mesmo. Exige repensar tudo. O jeito de pensar, o jeito de trabalhar, como as empresas se organizam. Adotar a ferramenta é só o começo, o básico. O desafio maior é desenvolver esse pensamento sistêmico e a nossa própria humanidade para conseguir navegar nisso tudo. Sem dúvida alguma. Abordar isso de forma superficial, tratar como modismo ou simplesmente ignorar, pode custar muito caro.
A reflexão tem que ser profunda, tem que ser contínua e tem que envolver muita gente, muitas perspectivas diferentes. Não tem receita de bolo, né? Não tem resposta fácil. E para manter essa reflexão aí na cabeça de quem nos ouve, a gente deixa uma provocação final. Num mundo onde a IA pode fazer tanto do trabalho analítico, do trabalho processual, qual vai ser aquela habilidade, aquela capacidade genuinamente humana que vai fazer a maior diferença? Que vai ser o verdadeiro diferencial competitivo, tanto para a gente como indivíduo, quanto para as organizações. O que, no fundo, vai nos distinguir das máquinas. Fica aí a reflexão. Até a nossa próxima exploração.